Fala pessoal, sejam todos muito bem-vindos e muito bem-vindas a mais uma aula de Direito Processual Civil, nesse nosso curso completo do CPC, artigo por artigo, Processo Civil comigo, professor João Liberato Filho, aqui no TEC Concursos. Então, bons estudos a todos e a todas, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Como sempre, para quem quiser falar comigo, @jliberato_procivil, entra lá no Instagram, me manda uma mensagem sobre advocacia, sobre concurso público, sobre processo, tá? Divã do professor João. Podem me mandar lá uma mensagem, desde que verse sobre direito, será muito bem-vinda. E nessa aula, nesse bloco de hoje, nós iremos conversar, obviamente, sobre provas, e por isso que eu coloquei aqui a descrição exata de como está na nossa ementa essa aula. Nós ainda estamos, meus queridos, no tópico 8.1.11 das provas, artigo 369 a 484 do Código de Processo Civil. Poxa, mas é longo, hein, professor? É sim. Esse trecho do Código de Processo Civil, que versa sobre provas, é um trecho, sim, muito longo. Por quê? O Código de Processo Civil, nesse capítulo, nesses capítulos, nessas seções, o Código de Processo Civil trata dos meios de prova. E aqui está inserida a teoria geral das provas. Então, a pretensão do legislador de esgotar o tema das provas nesse capítulo. E aí, meus queridos, não tem como fugir. A gente tem que ter um trecho, maior versando sobre esse tema. A codificação, ela tem que ser, em certa medida, pela tradição da escrituração, de ter tudo por escrito no Brasil, tem que ser um pouco mais exaustivo mesmo, tem que ser um pouco mais profundo, tá? Seguindo essa lógica, mais um meio de prova será estudado agora, e é a prova pericial, meus caros. Tem um livro bastante relevante sobre o tema, um livro bastante elucidativo, muito qualificado, que é do colega de Pernambuco, que é procurador da Fazenda Nacional, Murilo Avelino, tá? Então procurem o livro de Murilo Avelino, é um livro da editora Juspodium, tá? Sem nenhuma propaganda, mas Murilo, além de um amigo, é um excelente professor e autor também de obras jurídicas relevantes. E sobre esse tema da prova pericial, ele tem uma obra bem relevante, que é a versão comercial da sua dissertação de mestrado. Vamos lá. Artigo 464 do Código de Processo Civil, artigo 464. A prova pericial consiste em exame, vistoria ou avaliação. Meus caros, essa distinção entre exame, vistoria ou avaliação é algo muito relevante para a prática? Não, tá? Sendo bem sincero, o juiz vai denominar este meio de prova pericial, tá? Prova pericial. Tranquilo? A doutrina constrói que o exame seria em relação a pessoas, a vistoria seria em relação a coisas e a avaliação é tão somente uma natureza de precificação. Mas existe também outras doutrinas, outros autores que constroem em sentido diverso. Portanto, eu não vou entrar muito nesse sentido, eu vou chamar tudo aqui de prova pericial, tá? Naquilo que o CPC trouxer uma abordagem, a gente vai trabalhar também. Parágrafo 1º. O juiz indeferirá a perícia quando
a prova do fato não depender de conhecimento especial de técnico, também indeferirá quando for desnecessária em vista de outras provas produzidas, ou seja, se há alegação já estiver comprovada nos autos, ou se a verificação for impraticável. Vamos parar um pouquinho aqui, eu vou traçar aqui uma linha cortando o nosso slide, para a gente conversar nesse slide branco sobre a prova pericial. Meus caros, minhas amigas, a prova pericial, ela guarda um nível de complexidade muito grande no CPC, em termos de regulamentação. A regulamentação da prova pericial é muito profunda no CPC. Por quê? Porque a prova pericial, também chamada de prova técnica, é aquela realizada por um terceiro expert em determinada questão, em determinada matéria, tá? É uma prova que, embora ela não tenha maior valor previamente, maior valor a priori em relação às outras, é uma prova que, obviamente, uma vez produzida no processo, ela é de dificílima impugnação. Porque eu que sou advogado, vocês que são advogados, ou juízes, ou promotores, ou defensores públicos, vocês, na maioria das hipóteses, na maioria das vezes em que há necessidade da produção de uma prova pericial, vocês e eu não seremos especialistas naquela matéria. De modo que impugnar eventual resultado dessa prova pericial, que é uma prova produzida, conduzida por um expert, impugnar essa prova é algo dificílimo. É como se você dissesse o seguinte, olha só, João é autor de um processo contra o Hospital Tec. João fala que se internou no Hospital Tec para fazer uma cirurgia e que o resultado dessa cirurgia não foi bom. Tá? Vamos ficar num exemplo bem banal. Como é que o juiz de direito vai saber se o resultado da cirurgia não foi bom, se ele não é médico, e ainda que fosse, ele não poderia usar o seu conhecimento técnico? Como é que João vai saber se o resultado não foi bom? Como é que o hospital vai saber? E se o hospital souber, o hospital defende um lado, estará enviesado, estará defendendo uma bandeira, agindo com parcialidade, como é da natureza de uma das partes do processo, no caso, o réu. O juiz, que é quem vai decidir, ele não entende de medicina. Ele precisa colher das partes as suas versões para tentar se convencer de quem está certo. Mas o que vai cravar efetivamente um resultado de se a cirurgia foi bem feita ou mal feita é um expert. É alguém que possa avaliar tecnicamente a cirurgia para dizer se ela foi boa ou ruim. Nesse momento, ou as partes, João, hospital, vão requerer a prova pericial, ou o juiz vai determinar a prova pericial de ofício. E aí, um médico especialista naquele tipo de cirurgia que está sendo debatida no processo, ele vai avaliar as circunstâncias, os documentos, pode perguntar para as pessoas envolvidas, pode ser ouvido em audiência, e ele vai elaborar um laudo técnico, científico, portanto, com critérios estabelecidos, com metodologia, para dizer
se o resultado foi satisfatório ou não, se os parâmetros técnicos foram seguidos ou não, se o profissional agiu de forma correta ou não, e por aí vai. É para isso que serve, numa linha bastante simplista, a prova pericial. Para dirimir dúvidas do magistrado, dos sujeitos do processo, né, quanto à convicção da existência ou não, do acerto ou não das alegações de fato, da veracidade ou não daquilo que se pleiteia, por ser a questão muito específica. Vamos lá. Voltando agora aqui para o artigo 464, parágrafo 1º, o juiz indeferirá a perícia eventualmente requerida quando a prova do fato não depender de conhecimento especial de técnico. Ora, se eu preciso fazer, por exemplo, simples cálculos aritméticos, eu preciso de uma perícia contábil? Não. Eu peço que as partes juntem os cálculos da forma que entenderem ser a forma correta e eu, o juiz, vou avaliar. Né? Se eu tenho um documento e não há impugnação com relação à forma como foi produzido, eu preciso de uma perícia grafotécnica? Não, eu estou só avaliando o conteúdo, eu não estou avaliando a forma. Também é caso de indeferimento, no inciso 2 do parágrafo 1º do artigo 464, quando for desnecessária em vista de outras provas produzidas. Ora, se eu já tenho outras provas, outros meios de prova, que servem de convencimento acima de dúvida razoável, ou seja, já formaram um bom convencimento sobre uma determinada alegação de fato, para que eu vou produzir mais uma prova? É chover no molhado, no ditado popular. Inciso 3 do parágrafo 1º do 464. Também é hipótese de indeferimento da prova pericial quando a verificação foi impraticável. Imaginem vocês aqui no canto inferior direito que Pedro ajuizou uma ação contra uma construtora Tec. O Tec hoje está sendo o centro dos nossos exemplos. Para a verificação de um vício construtivo não é uma unidade imobiliária que ele adquiriu, um apartamento. Antes da prova pericial, esse apartamento ruiu de vez, caiu. Ou seja, o tempo o destruiu. É possível fazer uma perícia de engenharia civil no imóvel destruído? Pode ser que não. Pode ser que seja impraticável. Portanto, se enquadraria no inciso 3 do parágrafo 1º do artigo 464. Então, logo de cara, meus queridos, o CPC fala as hipóteses de indeferimento da prova pericial. Então, se uma das partes requer a produção da prova pericial, cabe ao magistrado, no primeiro momento, buscar uma análise do cabimento dessa prova para deferimento à luz do artigo 464 do Código de Processo Civil. Vamos avançar. Parágrafo 2º do artigo 464. De ofício ou a requerimento das partes, o juiz poderá, em substituição à perícia, determinar a produção de prova técnica simplificada quando o ponto controvertido for de menor complexidade. Meus caros, prova técnica simplificada é uma prova técnica, portanto, produzida por um expert, né? Com critérios lógicos, científicos, técnicos, metodologia, né? Por alguém que tem competência profissional para tanto. No entanto, sem seguir à risca todos os critérios formais, estou com o cinto me apertando porque eu estou gordo,
sem seguir todos os critérios formais que a prova pericial completa para uma questão de maior complexidade segue, conforme artigos que nós veremos nesse bloco. Então, é uma prova produzida por alguém que é muito conhecedor de uma determinada área, é um profissional, é um expert, com metodologia, de forma científica, no entanto, sem seguir todo o passo a passo profundo, conforme eu falei, da prova pericial. Eu posso pedir, por exemplo, cálculos à contadoria. Cálculos à contadoria do juízo não é prova pericial, é uma prova técnica simplificada, muito comum, por exemplo, em sede de juizados especiais, onde a gente não tem como fazer a produção de provas mais complexas. Parágrafo 3º do artigo 464 do CPC. A prova técnica simplificada consistirá apenas na inquirição de especialista pelo juiz sobre ponto controvertido da causa que demande especial conhecimento técnico ou científico. Essa inquirição faz uma remessa intuitiva para a produção de uma prova por meio oral, mas não necessariamente, viu, galera? Não necessariamente. Parágrafo 4º. Durante a arguição, o especialista que deverá ter formação acadêmica específica na área objeto do seu depoimento poderá valer-se de qualquer recurso tecnológico de transmissão de sons e imagens com o fim de esclarecer os pontos controvertidos da causa. Vamos avançar. Artigo 465 do CPC. O juiz nomeará perito especializado no objeto da perícia e fixará de imediato o prazo para entrega do laudo. Então, prestem muita atenção, porque agora a gente vai conversar sobre uma série de prazos, uma série de gatilhos, tá? Então, o juiz nomeará perito especializado no objeto da perícia e fixará de imediato o prazo para entrega do laudo. Quando o juiz determina ou defere, se ele determina, é porque ele pediu a prova, né? Ele está determinando a prova. Se ele defere, é porque alguém pediu, algum outro sujeito do processo pediu e ele concordou. Então, seja na hipótese de determinar de ofício ou de deferir, porque alguém pediu, o juiz ele vai nomear o perito. Tem que ser alguém especializado, ter conhecimento do objeto da perícia e fixa prazo para a entrega do laudo. Quem é um especialista em uma determinada área, professor? Ora, tem gente que é notoriamente especialista, né? Por exemplo, um especialista em processo civil, professor Fred Dier, professor Alexandre Câmara, né? Ministro Fux. Um especialista em medicina, né? Há quem diga Drauzio Varela, né? Um especialista em automobilismo. A gente vai para um engenheiro mecânico, ou para um piloto, ou um ex-piloto, ou para um engenheiro que trabalhe numa equipe de corrida automobilística, né? Há um especialista em engenharia civil, um dono de uma empreiteira, ou um professor de engenharia civil com doutorado na área. Então, existem formas de você construir. Geralmente, é verdade, o juízo já tem uma lista de profissionais que se dispõem a atuar como peritos. Isso acontece muito, por exemplo, na seara trabalhista, onde nós temos os médicos do trabalho. Pois bem, parágrafo 1º do artigo 465 do CPC. Incumbe às partes, dentro de 15 dias contados da intimação do despacho de nomeação do perito, arguir impedimento ou a suspeição do perito,
artigos 144 e 145 do CPC, sobre o qual nós já conversamos. Quem não lembra, volta lá nos blocos lá de trás. Além de arguir, se for o caso, o impedimento ou a suspeição do perito, indicar assistente técnico e apresentar quesitos. Quem é o assistente técnico, pessoal? Lembram que a perícia é para um objeto muito específico sobre o qual as partes não detêm conhecimento, tampouco o juiz? Pois bem, se nós vamos convocar um terceiro, que é o perito, para produzir um documento super específico, atestando quem tem razão e em que tem razão, como é que eu, que não sou expert e não tenho conhecimento na área, poderia, por exemplo, impugnar aquilo? Eu vou ter que chamar alguém que possa se manifestar sobre o trabalho, a produção do perito. E as partes, elas têm a liberdade, a possibilidade, por lei, de indicar assistentes técnicos, que são pessoas que também têm conhecimento, são especialistas naquela área, só que ao contrário do perito, que tem que ser imparcial, os assistentes técnicos defendem um lado. Então, por exemplo, eu ajuizei uma ação contra o hospital, lembra? Dizendo que a cirurgia que foi feita em mim foi uma cirurgia que deu errado, deu algum problema. O juízo, por meio do juiz, vai nomear um perito. Esse perito vai apresentar um laudo. Eu preciso me manifestar sobre esse laudo. Como é que eu me manifesto sobre esse laudo? Eu, João, que não sei nada de medicina, vou falar sobre o laudo? Não. Eu vou contratar um médico para ser o meu assistente técnico. Ele defende as minhas posições, portanto, ele age com parcialidade. E ele, tentando defender as posições que são interessantes para mim dentro do processo, ele vai se manifestar sobre o laudo do perito oficial de forma técnica. Então, o assistente técnico é assistente técnico das partes, portanto, cada parte tem o seu assistente técnico. Ele também tende a ser um especialista e a intenção dele é participar da produção da prova e se manifestar tecnicamente sobre a produção, sobre o laudo, sobre a forma de condução da perícia. As partes terão direito, meus caros, de apresentar quesitos, assim como o juiz. São perguntas técnicas, perguntas específicas, perguntas que visam elucidar as questões de fato que estão sendo debatidas e que são objeto da perícia. Então, vou perguntar, por exemplo, ao médico, no caso exemplificativo que eu estou dando aqui, a cirurgia aconteceu de forma correta? Se sim ou se não, por quê? Se não, o que é que foi desobedecido em termos de técnica? Quais são as consequências disso? É possível afirmar que o médico fulano errou? É possível afirmar que o hospital falhou na prestação do serviço? Em que medida? É possível estabelecer uma relação de nexo de causalidade e prejuízo na conduta do médico, da equipe médica, do hospital? Não é possível? Por quê? Então, é um conjunto de quesitos, um conjunto de perguntas que o perito deverá responder. E quem é que vai lhe auxiliar a construir essas perguntas? O seu assistente técnico. Perfeito? Essa manifestação das partes, que está aqui descrita no parágrafo 1º do artigo 465 do CPC, e que prevê 3 manifestações, eventualmente arguir impedimento ou suspeição, indicar assistente técnico e apresentar quesitos, ela tem prazo de 15 dias. Se é prazo em dias, é prazo em dias úteis. Vamos avançar, vamos mudar a cor aqui do pilotinho, botar um vermelho bonitão aqui. Parágrafo 2º do artigo 465 do CPC. Ciente da nomeação, o perito apresentará em 5 dias a sua proposta de honorários, o seu currículo com a comprovação da especialização, que é um dado objetivo,
e os seus contatos profissionais, em especial o seu endereço eletrônico, e-mail, para onde serão dirigidas as intimações pessoais. Pois bem, parágrafo 3º. As partes serão intimadas da proposta de honorários para querendo manifestar-se no prazo comum de 5 dias, após o que o juiz arbitrará o valor, intimando as partes para os fins do artigo 95, pagamento. Parágrafo 4º. O juiz poderá autorizar o pagamento de até 50% dos honorários do perito no início dos trabalhos, devendo o saldo dos outros 50% ser pagos ao final, depois de entregue o laudo e prestados todos os esclarecimentos necessários, o que pode acontecer, inclusive, em audiência. Parágrafo 5º. Quando a perícia for inconclusiva ou deficiente, o juiz poderá reduzir a remuneração inicialmente arbitrada para o trabalho. Parágrafo 6º. Quando tiver de realizar-se por carta, poder-se-á proceder à nomeação do perito e à indicação de assistentes técnicos no juízo ao qual se requisitar a perícia. Tudo bem, galera? Essa segunda parte aqui, ela é um pouco mais intuitiva, né? Uma vez que o perito está ciente da nomeação e ele aceita o encargo, ele vai apresentar sua proposta de honorários, ele vai precificar o seu trabalho, ele vai apresentar o currículo dele e ele vai apresentar os seus contatos profissionais. As partes, então, serão intimadas da proposta de honorários e podem requerer o pagamento fracionado, 50% no começo, 50% no final. Afinal, quem paga tudo no começo é cinema, quem paga tudo no final é restaurante. O perito aqui não é nem cinema nem restaurante, é misto. Beleza? Então, o juiz ele pode autorizar esse pagamento de 50% no começo e 50% no final, e ele pode, inclusive, reduzir o pagamento caso a perícia seja mal feita. Vamos avançar? Artigo 466 do CPC. O perito cumprirá escrupulosamente o encargo que lhe foi cometido, independentemente de termo de compromisso. Os assistentes técnicos são de confiança da parte e não estão sujeitos a impedimento ou suspeição, portanto, eles não são auxiliares da Justiça, porque só pode ser enquadrado na categoria de auxiliares da Justiça aqueles que se submetem ao regramento do impedimento e da suspeição. Como não há impedimento ou suspeição para assistentes técnicos, os assistentes técnicos defendem um lado. São atores parciais. Os assistentes técnicos são atores parciais. Agem com parcialidade. Defendem uma bandeira no processo, assim como as partes. Parágrafo 2º do artigo 466 do CPC. O perito deve assegurar aos assistentes das partes o acesso e o acompanhamento das diligências e dos exames que realizar, com prévia comunicação, comprovada nos autos, com antecedência mínima de 5 dias. Então, por exemplo, se o perito ele deseja fazer um exame em mim para saber se a cirurgia do meu caso hipotético foi realizada de forma acertada, ele deve comunicar aos assistentes técnicos para que compareçam e com antecedência de 5 dias, no mínimo. Porque produzir uma prova, meus caros, não é mera formalidade. Para produzir uma prova de forma bem feita, com eficácia garantida, as partes devem ser intimadas a participar da produção da prova. Ok? Artigo 467 do CPC. O perito pode excusar-se ou ser recusado por impedimento ou suspeição, porque o perito é um auxiliar da Justiça. Perfeito. Ele pode se recusar
a receber o encargo, ele pode estar soberbado de trabalho, ele pode se declarar impedido, suspeito, uma das partes pode suscitar o impedimento de suspeição e ele pode não atuar, e as partes podem pedir que seja nomeado um novo perito, inclusive podem fazer isso consensualmente, tá? Parágrafo único. O juiz, ao aceitar a escusa ou ao julgar procedente eventual impugnação, nomeará novo perito. Mera lógica isso aqui. Meus caros, encerramos esse bloco. Pelo tempo, continuamos no próximo. Fiquem aí, tá?